Graças a Deus, amém, queridos, por estarmos aqui mais uma vez. Como é bom ver os irmãos aí. Sei que a correria é grande, né? Uma pastora bem falou, mas grandes coisas vão acontecer neste lugar. Você crê nisso? Grandes coisas através daqueles que se colocam na brecha, daqueles que se colocam diante do Senhor, vão acontecer para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Eu refleti hoje numa palavra. Isso é para a gente acordar. Eu refleti hoje numa palavra e o Senhor veio gerando ela no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês, tá? Mas vamos orar? Feche seus olhos, estenda as mãos. Peça ao Senhor que me use com autoridade, intrepidez, para a honra e a glória do Senhor. Pai, nós te agradecemos. Toma conta da nossa mente, do nosso coração. Que possa, ó Deus, nessa noite acontecer milagres aqui. Milagres internos, milagres no nosso interior, milagres nas câmaras do nosso coração, da nossa alma, para que possamos sair daqui, Pai, dizendo grandes coisas o Senhor tem para a minha vida, grandes vitórias, grandes propósitos. Então, Pai, vem em nome de Jesus e derrama da Tua graça e do Teu entendimento da Tua palavra, para a honra e a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Queridos, o perfume é a marca de uma pessoa, sabe? Rapaz, esse perfume aqui, eu gosto dele. Eu não sei se você tem essa característica, essa cultura, mas a sociedade tem, tá? Fala-se até de perfumes que tem o nome de Bolsonaro, não é? Perfumes que a pessoa usa, perfumes que levam o nome de pessoas, Antônio Bandeiras, né? Perfumes que têm marcas que foram criados por pessoas, personalidades e ali ficaram. Mas o cheiro, a essência, ela deixa uma marca. Você, quando sente aquele cheiro, você lembra de alguém, sim ou não? Perfume tem isso, tá? E a essência é aquela que a pessoa gosta de usar. Você gosta de usar tal essência? Eu estava esse final de semana numa loja, entrei com a Elisângela para olhar uma casa de essências, de perfumes. E são tantas as essências que você fica ali perdido, porque é uma mais cheirosa do que outra. E eu gosto de algumas essências, tenho algumas que uso. Mas você fica ali, rapaz, eu acho que eu vou mudar de perfume, porque esse aqui é melhor, esse aqui. Mas, de fato, a gente tem um perfume que a gente pode comprar e adota como essência. De forma geral, as pessoas assim agem. O perfume é muito pessoal. O perfume, geralmente, nunca se dá um perfume sem perguntar antes à pessoa qual é, não é, o tipo daquele perfume que ela gosta. Se é amadeirado, se é doce. Então, eu aprendi na loja que o Parfum tem mais fixação, o Toilette, ele é mais para o uso dia a dia. Tem isso aí, né, Wilson? Então, a colônia, ela é mais suave, então ela é um perfume também usado. Então, enfim, isso tudo tem uma ciência por trás, tudo tem uma norma, uma regra. Não é perfume e tal, alguém decidiu misturar ali alguma coisa e você vai passar. Não, existe uma ciência, um estudo, uma lógica naquilo. E você compra de acordo com aquela lógica e passa a adotar aquilo como uma característica. Enfim, o seu cheiro, o cheiro que vai marcar. Tem gente que decide não comprar perfume, né? E aí não vai ter cheiro nenhum. Misericórdia de quem vai estar perto. Mas, de forma geral, a identidade da pessoa está no cheiro, nem que seja um mau cheiro, mas está no cheiro, não é?
Não que seja aqui, tá? Aqui está todo mundo cheiroso, amém? Mas é importante a gente, né? A mulher até disse para a gente na loja, ela disse, olha, veja, depende muito de se você hidrata a sua pele. Aí na hora lá eu risquei assim, eu disse, isso aí eu faço. Aprendi a cuidar da minha pele, porque a minha pele é muito ressecada. E aí eu tenho comprado hidratante passado, mas aí veja, tem o cheiro do hidratante, tem o cheiro do perfume, é uma marca. É importante a gente cuidar do nosso corpo, porque ele é templo e morada do Espírito Santo. Mas a essência deixa uma identidade. O fato é esse. Sim ou não? Quem concorda comigo? Tem sentido ou não? Então, você sabia que Jesus, ele também é considerado como uma essência na Bíblia? E é sobre isso que Paulo vai narrar. Paulo funda a igreja de Coríntios em 52, 51, 52. Passa 1 ano e 6 meses ao lado da sinagoga e começa um trabalho missionário ali. E ele traz essa característica, ele traz esse ensino de que o cristão, ele é a essência, ele deve exalar a essência. Mas nós vamos entrar mais adiante nesse assunto. Eu quero dizer que o livro de Coríntios, 2 Coríntios, está dividido em duas grandes partes. A primeira parte de Paulo, do livro, na verdade, é do 1 ao capítulo 10. Paulo vai dizer aqui, de forma bastante contundente, ele vai encorajar os cristãos, ele vai fazer uma defesa ao seu ministério, e ele vai trazer um consolo para a igreja de Coríntios. E do capítulo 10 ao 13, ele vai ter um discurso mais duro, porque havia falsos mestres que tinham entrado na igreja de Corinto, e estava dizendo que Paulo era um falso apóstolo. Ele era um impostor, não precisa, a igreja não deveria ouvir os ensinamentos de Paulo. Então, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios é mais uma defesa do seu chamado, do seu apostolado, e isso está nos 3 últimos capítulos do livro. Mas o assunto que nós vamos tratar está na primeira parte do livro, que é justamente sobre a essência do crente, juntamente com a essência de Cristo. E eu quero propor para a nossa edificação nessa noite um tema, tendo em vista termos falado sobre essência, e o contexto também fala sobre isso. Eu quero propor um tema que Deus colocou no meu coração: a vitória por meio da essência certa. Eu quero repetir com você. Você pode repetir comigo? A vitória por meio da essência certa. Você já imaginou se você escolher um perfume, que todo perfume é cheiroso? Não, tem perfume que é meio catingoso. Eu já imaginou se você usar um perfume que você erre? Então, ninguém vai suportar você naquele ambiente. Certamente você não vai vencer. Vai dar errado. Imagine você querendo conquistar uma moça, né? Ou você vai para o seu primeiro encontro com seu namorado e usa um perfume que é horrível. Não vai ter vitória. Vai dar errado esse namoro. Vai dar errado esse momento a dois. Então, a essência determina a vitória. Então, eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler. Na versão está atualizada, e depois eu vou ler com vocês na versão fácil de ler. Veja que coisa interessante, o versículo 14 apenas. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Diga, Cristo nos conduz. Aliás, o advérbio de tempo aqui, sempre, nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Na versão fácil de ler vai estar assim: mas graças sejam dadas a Deus
porque por meio de Cristo nos conduz sempre em grande vitória. E Deus também nos usa para espalhar o seu conhecimento por toda parte, como se fosse um bom perfume. Ele nos conduz à vitória. Ele nos conduz para uma vida de triunfo. Ou seja, eu posso dizer em primeiro lugar aqui, que somos conduzidos pela essência certa. Eu pergunto a você, qual é o perfume que você tem colocado em você? Qual é a essência que está em você? A essência certa vai te conduzir à vitória. A essência certa vai te conduzir numa vida de triunfo. A essência certa deve estar impregnada nos seus poros. Porque Paulo vai dizer que Deus, através de Jesus, nos conduz numa vida de vitória. Quantos querem ter uma vida de vitória aqui? Quantos querem viver dia após dia os milagres de Deus? Essa semana eu conversei com uma ovelha que foi dessa casa, e ele disse que chegou numa região e ele estava passando muita dificuldade financeira. E ele fez um evento. E esse evento lhe gerou um lucro de R$5.000. E ele sentiu de Deus de pegar o lucro daquele evento que ele tinha feito, de R$5.000, e doou para o pastor daquela igreja local. Ele não sabia, mas aquele pastor, meses depois, teve um diagnóstico de um câncer muito severo. Escapou por pouco. Assim ele me contou. Mas é interessante que muitos criticaram ele. Muitos disseram, você é um louco. Como é que você chega aqui, precisa se estruturar, precisa se organizar, e você vai pegar o lucro do primeiro trabalho que você tem, R$5.000, não é R$5, não é R$50, Wilson, não é R$500, Valdemir, é R$5.000, querido. E ele disse, pastor, tome para o senhor esse dinheiro. Mas a família dele caiu matando, a família da mulher dele caiu matando nele. Mas depois ele me contou, ele disse, pastor, depois vocês fizeram uma vaquinha em Recife. O senhor e a pastora Elisângela começou uma vaquinha. E essa vaquinha me levantou R$13.000. Você pode glorificar o Senhor, queridos? E ele disse, eu comprei a minha prótese com 7. E eu pergunto a você, sobrou quanto, irmãos? Você pode glorificar o nome do Senhor, meu irmão? Você pode aplaudir a Jesus, porque é Ele que faz isso. Queridos, ser conduzido numa vida de vitória vai exigir de você que você viva pela fé. Não tem como você crer só no que vê e querer viver os milagres extraordinários do Senhor. Você precisa viver na dependência de Deus. Eu preciso aprender todos os dias a viver na dependência do Senhor. Você crê que Deus cuida de você nos mínimos detalhes? Você crê mesmo? E se o Senhor disser para você, pega tudo que tu tem e dá aos pobres. Se o Senhor disser para mim, pega tudo que tu tem, Jonathan, e dá aos pobres. Queridos, a gente precisa viver confiados e alicerçados em Deus. Paulo era conduzido pela essência certa. Eu pergunto a você, você é conduzido por qual essência? Qual é o cheiro
que lhe atrai? Qual é a essência que está atraindo o seu olfato? Por quê? Porque tem muitas essências hoje em dia que estão concorrendo com o Senhor. Tem muitas essências aí, tem muitos cheiros, muitas fragrâncias que estão levando, sabe? Levando o nosso foco para outros ambientes. O diabo veio para matar, roubar e destruir, queridos. Eu não quero falar de notícias aqui, nem de homicídios, nem de assassinatos, porque isso você já vê direto. Longe de mim querer trazer, nem sou repórter, sou pregador do Evangelho. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor quer te conduzir em triunfo. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas, e Paulo agradece. Paulo vai dizer, eu dou graças a Deus, porque Ele sempre me dá vitória. Você pode agradecer a Deus pelas vitórias que Ele está te dando, por você estar sendo conduzido pela essência certa, porque talvez você não esteja vendo hoje, sabe, talvez você ainda não esteja percebendo, mas o Senhor está te dando vitórias que você nem está imaginando. O Senhor está cuidando de você, te dando livramentos, agindo de maneira extraordinária internamente dentro de você, na saúde. Quantos creem nisso? Na alma, nas emoções, no teu financeiro. Você sabia que Deus se preocupa com o seu financeiro? Você sabia que Deus se preocupa com o que você vai trazer para a sua casa, para você comer, almoçar com o seu filho? Porque Ele é um pai que cuida de você, Ele te ama, Ele é generoso, Ele é misericordioso, e Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Paulo vai dizer, olha, graças a Deus, Ele sempre me conduz em grande vitória. Você pode repetir essa frase? Grande vitória. Vira para o teu irmão e diz assim, grande vitória. Vira, vai para o teu irmão, vira para o do lado. Se não deu certo da direita, vira para o da esquerda. Então diz assim, olha, levanta a cabeça, queridos, porque Deus está te conduzindo em grande vitória. Ou pelo menos Ele quer te conduzir. O que talvez esteja faltando é você usar a essência certa. Porque quando você está usando a essência certa, Deus vai te dar vitória, e enquanto isso você vai exalar a palavra de Deus. Veja que coisa extraordinária. Em segundo lugar, ele não só era conduzido pela essência certa, mas ele era a própria essência. Paulo vai dizer, porque nós, versículo 15, somos o cheiro suave do incenso de Cristo, oferecido a Deus, tanto entre os que são salvos, como entre aqueles que estão sendo, ou estão indo para a destruição. Na versão atualizada vai dizer, porque nós somos, para Deus, como o bom perfume de Cristo. Paulo não somente era conduzido pela essência certa, mas ele era a essência. Ele já tinha deixado aquela essência tão impregnada nele. Você pode ouvir, me dar um amém aí, queridos, amém? Você pode refletir comigo nessa noite, porque ele vai dizer, olha, nós somos o bom perfume. Paulo está dizendo que ele me conduz em vitória, enquanto isso eu sou o perfume dele. Eu não só sou conduzido pelo cheiro, pela essência de Deus, pela fragrância do seu conhecimento, mas eu exalo, por onde eu passo, eu exalo a essência certa. Aonde eu estou no meu trabalho, na minha casa, você está exalando a essência certa na sua casa? Sua casa é conduzida pelo conhecimento da verdade de Deus? Essa essência aqui, trazida por Paulo, é o conhecimento. Você tem buscado viver de acordo com a palavra de Deus? Será que eu tenho buscado viver de acordo com a palavra do Senhor?
Sabe, queridos, a gente precisa levar a sério tudo que nos é ensinado. Porque o Senhor vai cobrar tudo que nos é ensinado. O Senhor vai cobrar de nós toda a revelação que Ele nos dá. Ele vai exigir de nós que vivamos tudo aquilo que Ele nos deu. E é muito importante que cada um de nós possamos exalar a essência certa. Não somente ser conduzido, mas exalarmos a essência. Sabe, você precisa exalar a essência de Deus, nem que seja de boca fechada. Porque para o cheiro se nota, não se fala. Você concorda comigo? Tem sentido, sim ou não? O cheiro se nota. Quando você chega no ambiente, você sente a fragrância, você sente o cheiro. Você diz, que cheiro é esse? Que cheiro agradável. Que cheiro é esse? Que essência é essa? Você vai pregar sem precisar abrir a boca. Você vai exalar o conhecimento de Deus pelo seu comportamento. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Você vai fazer a diferença entre aqueles que estão no seu ambiente de trabalho, porque você exala a essência de Cristo. Porque você vai exalar os princípios de Deus. Enquanto todo mundo vai chamar você para o espetinho na sexta-noite, ou, sabe, nada contra o espetinho, mas desde que você não vá ali viver numa conversa promíscua, num ambiente de, não é, alcoolismo, num ambiente que não é familiar. O crente tem que estar num ambiente familiar. Amém, queridos? O crente não pode ir para um bar com música ao vivo. Aquele ambiente é perturbador, não é? Aquela essência não é a sua essência. Posso ouvir um amém? Amém. Tem sentido, sim ou não? A sua essência é outra. Você tem que estar num ambiente que a sua essência, ela possa fazer a diferença. Porque Deus quer usar a sua essência. Deus quer usar o seu cheiro. Deus quer usar o conhecimento que você tem da parte dele para os seus amigos. Quando nós passamos a usar a essência de Deus, nós vamos salvar pessoas. Veja o que Paulo diz, ainda na primeira parte. Quando eu sou a essência, eu sou a essência para aqueles que vão sendo salvos. Você quer esse canal de salvação? Você quer ser canal de salvação? Queridos, por esses dias o Senhor vai estar mexendo com a nossa estrutura. Por esses dias o Senhor vai estar mexendo com a nossa igreja. Mas se você não ganhou os da sua casa, você tem mais para ganhar. Deixa que os da tua casa, talvez Deus use outros para ganhar, porque você já perdeu. Sabe, gente, quando a gente perde o ouvinte, não tem como você chamar mais e dizer assim, vem cá, me dá outra chance, volta para me ouvir. Não tem como. Uma vez que você perde os ouvintes, você não ganha mais os ouvintes. Perdeu os ouvintes. Mas Deus quer continuar te usando para outros ouvintes. Deus quer que você exale o bom perfume dele, porque outros vão exalar o bom perfume dele para aqueles que você perdeu. Tem sentido, sim ou não, queridos? Sabe, tem pessoas que eu não vou ganhar da minha casa. Tem pessoas que eu não vou ganhar da minha família. E eu preciso me conformar com isso. Mas eu preciso orar e dizer, Deus, usa alguém para que chegue com essa essência. Que ela note, que ele note e sinta, que é isso? Gente, quando você sente um perfume muito cheiroso, se você não se conter, você pergunta o nome. É só eu que tenho vontade? Ou você já sentiu vontade de dizer assim, rapaz, vem cá. Rapaz, essa semana que passou mesmo, eu entrei no elevador, entrou outro rapaz no elevador, o cara disse, bem, irmão, que cheiro, cara, que bem, irmão, o perfume do cara é massa. Eu fiquei afim do perfume.
Eu disse, eu não vou perguntar não, porque senão o cara vai pensar que, né? Tudo hoje é isso, né? Mas, cara, que cheiro. Ou às vezes entra uma mulher e diz, que cheiro é isso, rapaz? Eu queria comprar para Elisângela. Deus quer usar a essência para que gere curiosidade nas pessoas. Amém, queridos? A igreja, ela é um agente de salvação. A igreja é um agente de transformação. A igreja é um lugar de definição. E é essa a última lição. Ou você define, ou você é definido. E aí Paulo vai dizer assim, veja que coisa interessante. Verso 16. Para aqueles que estão indo para a destruição, para aqueles que estão indo, não é? Está na linguagem de hoje. Bota na versão fácil de ler. Para aqueles que estão indo para a destruição, nós, diga nós, somos cheiro de morte, que leva para a morte. Para aqueles que estão sendo salvos, Paulo vai dizer, nós somos, diga nós, somos o bom perfume. O perfume que dá vida, que leva para a vida. Quem está qualificado para esse trabalho? Paulo vai dizer. Uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica é aquela que a resposta já está nela. Quando ele diz assim, quem está qualificado para este trabalho? Bom, a resposta é clara, ninguém. Mas ele vai dizer que, pela graça de Deus, somos chamados para isso. Amém, queridos? Então você levanta, não é? Ou você leva a palavra de Deus através da sua essência, através da sua vida. E aí você ou define ou você é definido. Eu pergunto, você tem definido ou você é definido? Você muda quando você chega ou as pessoas te mudam? É forte isso, sim ou não? Você quando chega, você define ou você é definido pelas pessoas? As pessoas mudam teu jeito de falar? As pessoas mudam teu jeito ou o que tu escuta, o que tu veste? Sabe, tem gente que se estiver perto de pessoas que usam uma roupa, vai mudar a roupa. Se tem perto de pessoas que falam de um jeito, vai mudar o jeito. Eu pergunto a você, quando você tem uma essência, você define. Você não é definido. Tem sentido, sim ou não? Ou você marca com o seu cheiro, ou vão lhe marcar com o cheiro deles. Eu pergunto a você, você tem marcado onde você chega? As pessoas sabem quem é você? As pessoas sabem que com você não tem conversa sobre isso, sobre aquilo outro? Ou as pessoas duvidam se você é definido ou não? Porque se você não é definido, vão tentar te definir. Vão te testar. Vão colocar casca de banana. E depois que você cair, vão dizer assim, tá vendo? Ela não era crente nada. Elas vão dizer o quê? Ele não era definido. Ela não era definida. Paulo está dizendo, quando eu chego, eu sou um cheiro de salvação para alguns. Mas quando eu chego, eu sou um cheiro de morte para outros. Eu pergunto para vocês, queridos. Quando você chega no ambiente, você tem mudado aquele ambiente? Porque você
vai revelar luz, e a luz vai atrair quem quer ser salvo. Mas a luz vai incomodar quem quer ficar na escuridão, na moita, no pecado. Vocês estão entendendo? Tem pessoas que dizem assim, mas eu não fiz nada, fulano tem um ódio de mim terrível, é só porque você é luz. Rapaz, o que é que eu falei para fulano? Fulano saiu da igreja por causa de mim. Não, é só porque você é luz. Porque nem todo mundo vai caminhar ao lado de você, por quê? Porque quando você estiver perto, você vai definir. Quantos estão aqui, irmãos? Amém? Quando você chegar no ambiente, você vai definir aquela amiga que gosta de mentir. Vai ficar mais evidente que ela é mentirosa porque você não mente. Ela vai te chamar para mentir, você vai dizer, rapaz, eu não vou entrar nisso aí não, eu prefiro ficar na minha. E aí ela vai dizer, poxa, eu sou mentirosa sozinha. Porque ou você define, ou você será definido. Quando você tem a essência de Cristo, você vai chegar perto de pessoas e você vai salvar e você vai condenar. Eu condenar? Não, não é você condenar. É porque você vai revelar, através da sua maneira de viver, que a maneira de viver daquela outra pessoa é reprovada por Deus. E você vai fazer isso com sua essência, com a sua vida. Se preciso for, com suas palavras. Sabe, aquele cara que diz assim, vamos ter um lucro ali, vamos fazer tal coisa. Aí a gente vende e racha. Sobrou aquilo lá da empresa. A gente pega, vende e racha. E você chega para o seu amigo e diz assim, eu não vou não. Por quê? Cara, eu não quero nada que não seja meu. Naquele momento ali, você foi cheiro de morte para aquela pessoa, porque se ela não se arrepender, ela vai morrer eternamente. Ela vai morrer no pecado, ela vai morrer enganando, mentindo, roubando, defraudando. Então, eu quero dizer para você nessa noite, que diante desse texto, 3 verdades se aplicam à nossa vida de forma muito contundente. A primeira delas é uma pergunta. Paulo, ele era conduzido pela essência. Eu pergunto a vocês, qual é a essência que tem conduzido a gente? Qual é a essência que tem me levado? Qual é o cheiro? Qual é a fragrância que tem me atraído? Seja atraído pela essência de Cristo. Seja atraído pelos valores de Deus. Não seja atraído pela vida fácil, bonitinha, legal e divertida. Se você pegar os noticiários, até aqui mesmo em Piedade, na loja, hoje nessa madrugada, você vai saber o que é que aconteceu. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E quem quer viver a sua vida de forma louca, vai ter consequências. Vai ter cheiro de morte. E o cheiro de morte vem. Eu pergunto a você, você tem sido conduzido por qual essência? Seja conduzido pela essência de Deus. Seja conduzido pela essência de Cristo. Não deixem as pessoas mudarem a sua essência. Seja conduzido pela essência de Cristo. E em segundo lugar, eu quero dizer, seja você mesmo a própria essência de Deus. Leia a palavra. Medite na palavra. Coma a palavra. Mas eu não sou pastor, eu não prego. Você não vai ler só para pregar. Você vai ler para conhecer Deus. Você vai ler para conhecer a vontade de Deus. Você vai, sabe,
As pessoas hoje com o YouTube, a facilidade de ouvir bons sermões, e tem gente boa pregando na internet, gente muito fera, sabe? Mas isso não substitui você e a palavra. Você terá a essência se você buscar a palavra. Porque no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Na linguagem de hoje vai dizer, ele era a palavra no princípio, depois ele estava com a palavra e a palavra era o próprio Deus. Você precisa ler a palavra. Nós precisamos meditar na palavra. Eu pergunto a você, o ano já está se acabando, você mais uma vez não está lendo a Bíblia toda? Ou se começou, não vai terminar? Ou já perdeu o cronograma? Ou para aqueles que estão, continue. Sabe, tem muito mestre na igreja que não lê Bíblia. Muita gente mestre na igreja, sabe? Às vezes quer ensinar até o pastor. Crente que não lê nem uma orelha da Bíblia. Quer ensinar, sabe? Queridos, leia a palavra, mergulhe na palavra. Sabe, eu liguei essa semana para um pastor de uma região, disse, quero um jovem para pregar aqui na minha igreja, um jovem bom de Bíblia, apaixonado por Jesus. Porque ninguém vai botar para pregar, irmão, quem não conhece a palavra. Sim ou não? Sim. Tem sentido, sim ou não? Porque conhecer a falar porque você não conhece. Você não pode estudar só aquele texto. Se vier uma pergunta e você não souber responder. Precisamos exalar a essência, seja você mesmo a essência, por onde você passar. Mas eu não gosto de usar perfume, mas com Jesus não tem escolha. Ou você exala a palavra dele, ou você não tem ele. Quantos tem Jesus aqui? Então exale. Eu pergunto a você, quem está sendo atraído pelo seu cheiro? Quem está sendo atraído pelo seu cheiro? Isso tira, sabe, aquela questão de que a igreja, ela não cresce por conta do pastor tal, líder tal. Não, a igreja muitas vezes não cresce porque os crentes não estão exalando a essência do perdão, a essência da felicidade, a essência da gratidão, a essência da verdade, a essência da sinceridade, a essência da fidelidade. Você pode aqui falar comigo várias essências aí, a essência da paciência. Quando eu exalo tudo isso, isso chama atenção, porque o mundo jaz do maligno. E as pessoas não querem ver em discurso não, as pessoas querem ver ação. As pessoas querem ver atitude. Porque quando elas veem atitude em mim e você tem autoridade para convidar elas para vir para um culto. Porque elas vão ouvir uma palavra que em você faz diferença. E isso é salvação. Isso gera salvação. Mas isso gera também condenação para aqueles que vêm e não querem mudar. Isso gera condenação. E por último, eu quero aplicar dizendo que ou você define, ou você será definido. Ou você marca quando você chegar. Sabe aquele perfume que o pessoal diz quebra no bico? Que a pessoa bota, anda, e você ainda andando ainda sente a essência. Ou você define ou você será definido. Eu pergunto a você, você está definindo quando você chega? Quando você chega num ambiente de trabalho, as pessoas dizem assim, vamos parar com a piadinha, chegou o irmão. Ou as pessoas continuam porque não tem nenhum temor a você. Não tem nenhum respeito a você. Ou você define, ou você será definido. Ou você se antecipa e governa, ou você será governado.
Tem sentido, sim ou não, queridos? E eu oro para que você defina. Você defina na sua casa. Ah, mas minha mulher é assim. Não, defina. Amém, queridos? Defina. Porque se você define, sua esposa vai seguir um homem que define. Seja aquele que define, aquele que tem liderança, aquele que tem, sabe, conhecimento da palavra, que exorta segundo a palavra, não é segundo o grito, não é segundo o autoritarismo, sabe? Seja uma mulher que define a sua casa, define seus filhos, sabe? Caleb está no período que eu preciso definir ele. A gente está parando as arestas, ele está crescendo, e aí crescem uns galhos meio fora de ordem, e aí a gente precisa parar as arestas. Por quê? Porque senão daqui a pouco ele quer crescer para o lado da gente. É lindinho, mas leva para tu, sabe? Dá trabalho, a gente precisa parar as arestas, a gente precisa definir. Mães, definam. Aqui em casa não se fala assim comigo, nem aqui, nem na rua, nem fora, porque você é um filho de crente, eu sou uma crente. Me respeite. Deixe seu filho falar com você do jeito que você quiser. Inclusive, nem deixe sua mulher falar com você do jeito que ela quiser. Se ponha respeito. Defina. Converse. Impõe autoridade. Autoridade não é autoritarismo. A sua autoridade de homem de cabeça está na palavra. Porque quando você é um homem segundo o coração de Deus, você define. Quando você é uma mulher segundo o coração de Deus, você não deixa o seu esposo falar com você do jeito que ele bem entende. Você diz: me respeite, porque eu sou a menina dos olhos do Senhor. Eu sou uma mulher crente. Ou você não é crente? Converta a sua língua. Eu pergunto a você: você define ou você é definida? Você define ou você é definida? Você exala o bom perfume de Cristo, queridos? Quem olha para você e diz assim: rapaz, eu quero seguir aquela mulher é a mulher de Deus. Quem olha para você e diz assim: rapaz, eu quero seguir aquele cara é um crente, é um homem de Deus. Aquele jovem, bicho, faz toda a diferença. Ele me chamou para ir para a igreja, o bicho é crente, eu vou, cara. Eu vou para aquela igreja. Mas sabe, se eu chamar alguém para a igreja e eu não tiver definido em quem eu sou, na essência que eu carrego, eu não posso carregar todos os cheiros. Eu carrego o cheiro de vida. Você carrega cheiro de vida, queridos? Mas eu também carrego o cheiro de morte para quem não quer ouvir a verdade, para quem não quer seguir a palavra. Mas eu não vou encerrar o sermão falando de morte, eu vou encerrar o sermão falando de vida. E eu oro para que você gere vida. Mas não se espante, você também vai incomodar quem não quer vida. Paulo está dizendo aqui: para alguns eu gero vida, para outros eu exalo cheiro de morte. Paulo está dizendo: para alguns não vai dar certo, mas para outros vão dar certo. Para alguns vão dar certo, mas para outros não vai dar certo. Então, por isso que eu quero dizer para você: a vitória por meio da essência certa. Existe vitória por meio da essência certa. Use a essência certa, que o Senhor vai sempre te conduzir em vitória. O Senhor vai sempre te conduzir em vitória. Eu quero concluir com o versículo 17. Nós não somos como muitas outras pessoas que ganham dinheiro à custa da palavra de Deus. Em Cristo, porém, nós falamos com sinceridade diante de Deus, como homens enviados por meio dele. Você é enviado por Deus. Você salva não por interesse. Você salva porque é sua essência salvar. É sua essência salvar. É sua essência ser canal de bênção. Amém, queridos? Então peço que você fique de pé nesse momento.
E se essa palavra tem sentido para você, coloca a mão no teu coração, ora ao Senhor e pede para que você exale o bom perfume de Cristo. Tá?